Medo. Um dos sentimentos mais poderosos que pode ao mesmo tempo te salvar, mas ao mesmo tempo também arruinar a sua vida. Hoje eu trago um depoimento um pouco da minha vida para vocês e o quanto eu precisei mudar e encarar os meus medos. E se você não quiser ouvir esse vídeo, achar que é um vídeo coach, tudo bem, não precisa assistir. Mas talvez o pouco do momento em que eu passei anos atrás e o momento ao qual o presente eu estou, você também pode estar passando. Talvez você está numa situação que você está sentindo medo e não consegue sequer colocar seus projetos para frente, seus sonhos para frente. E eu hoje vou dar um relato meu de como eu fiz para superar o meu medo e como alguns projetos da minha vida saíram do papel e como hoje esse canal também foi para frente. Talvez meu depoimento não tenha impacto nenhum na sua vida. Talvez você nem se importe com o que eu vou falar, com o que eu vou dizer aqui. Tá tudo bem, não tem problema. Mas se você parar para me ouvir, significa que talvez você tenha algum medo, que talvez você gostaria muito de resolver. E eu simplesmente vou ficar feliz em compartilhar como eu fiz para resolver o meu, da minha forma, do meu jeito, mas talvez possa ajudar você. Hey Prepper, André Cabana aqui com mais um vídeo, seja bem-vindo ao canal Jornal da Rústica e esse é mais um episódio do quadro Sobrevivendo à Cena, o quadro onde eu trago temas diversos e onde a gente pode bater um papo sobre vários assuntos sem estar preso a nada, sem nenhuma obrigação. E de certa forma, isso que eu falei também tem a ver muito com a questão do medo, de você ficar preso ou considerar algo que você vai fazer uma obrigação. Mas em si, não é exatamente sobre isso que eu vou falar e eu vou dar um contexto para que vocês entendam como foi que eu superei meus medos e como que esse canal saiu do papel depois de muitos anos. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque simplesmente eu percebi que da mesma forma que eu tive alguns medos, possa ser que você também tenha os mesmos sentimentos, a mesma aflição e receio, mas o medo ele não é ruim. Até certo ponto ele sim, ele pode lhe salvar, vai impedir você de se jogar de um prédio, de pular de uma ponte, entre outros aspectos que o medo sim, ele é relevante e você precisa sim sentir medo. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser, infelizmente, ruim e acabar com a sua vida, literalmente, em alguns casos. Mas em outros casos, de uma forma relativamente, eu vou dizer, mais simples, ele pode limitar o quanto você consegue evoluir e crescer na sua vida. Especificamente, esse é um vídeo que fala sobre o medo. Mas eu quero falar de um medo que é o medo de saber o que as pessoas vão achar de você, do que você fala. E isso, com certeza, e eu tenho absoluta certeza que é uma das coisas que mais limitam você hoje. E eu sei disso porque durante muitos anos eu também me limitei. Então, para que vocês entendam o contexto do que eu tô falando sobre medo e tudo mais, talvez você tá muito afim também de começar um canal do YouTube, assim como eu comecei. E sim, não é fácil olhar para a câmera, não é fácil falar. Não acho que eu estou aqui da forma mais confortável possível, mas só que eu precisei enfrentar os meus medos e chegar aqui e encarar e talvez até mudar o rumo um pouco da minha história fazendo algo que eu realmente gosto. E esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui. Antes de tudo, deixa eu trazer um contexto sobre esse canal, como ele começou. Hoje ele se chama Jornada Rústica, mas há muito tempo atrás eu já tinha feito outro canal muito parecido, teria mais ou menos a pegada do que o canal hoje é. Ele sim, é um canal que fala de sobrevivência e sobrevivencialismo, mas eu criei esse quadro paralelo para que eu possa trazer outros assuntos e não fique preso a um único tema, na realidade. Eu quero e tenho essa vontade de falar também de outras coisas, eu acho importante a gente também debater. Então, muito antes do Jornada Rústica existir, ele se chamava Cabana Rústica. E acho que até antes dele tinha outro nome que infelizmente agora eu não lembro, mas foi um canal que eu apaguei e depois eu recomecei esse canal. Então perceba que foram anos que eu precisei para conseguir superar os meus medos, o medo que eu tinha de chegar e falar na frente de uma câmera e conversar com as pessoas, saber o que as pessoas iam pensar. Eu tinha muito receio de, será que as pessoas vão gostar do conteúdo que eu estou trazendo? Será que as pessoas
vão me xingar. Só que chegou um ponto que eu percebi que se eu continuasse com esse medo, eu deixaria de fazer exatamente aquilo que eu gosto. E esse é um ponto que eu preciso deixar claro para você e que eu acho que é o ponto-chave. Lembrando, esse não é um vídeo coach, eu não tô aqui para te ensinar a melhorar a sua vida, aquela coisa de autoajuda, não. Eu tô trazendo um pouco da minha perspectiva, da minha realidade, porque talvez você tá com o mesmo sentimento e o mesmo medo que eu tive há tempos atrás e durante muito tempo, e talvez o meu depoimento pode ajudar você. Para que eu pudesse superar esse medo, eu simplesmente passei a entender que eu não deveria criar o meu canal, ou seja, um Instagram ou qualquer outra plataforma, como uma obrigação. Eu acho que se você cria uma obrigação, você vai perder a naturalidade, a essência do que você faz, do que você gosta e do que você realmente quer fazer. Então, o que eu posso dizer em relação ao medo do que as pessoas vão achar, porque vai acontecer em algum momento, o canal agora é novo, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou levar pedrada, vou ser julgado e alguém vai falar alguma coisa. Eu sei que vão ter os comentários bons, mas eu sei que vai ter o comentário chato do hater que vai simplesmente meter pedra aqui por algum motivo, enfim. Isso aí eu deixo pra depois, e essa foi uma das coisas também que eu decidi passar por cima. Esquecer e deixar que existe esse tipo de situação e simplesmente ignorar. Mas entenda que foi como eu acabei de falar. Faça aquilo que você gosta sem ser uma obrigação. Fale e se exponha diante de uma câmera. Se você quer começar o seu canal do YouTube, falando aquilo que você relativamente domina, e não precisa ser nada estrambólico, nada assim gigantesco. Eu sei disso da filosofia, não sei o que, eu sou físico, não sei o que. Se você for, parabéns. Se você tem informação e capacidade para falar isso, parabéns. Mas se não for, não tem problema. Você quer falar de crochê ou de outras coisas mais simples, fale. Mas fale daquilo que lhe deixa à vontade. Que você vai olhar agora para frente da câmera e não vai ter medo, porque você tem, mesmo que de forma mínima, uma segurança para abordar um determinado tema de forma natural, sendo você e não sendo um personagem caricato, uma pessoa que não é você. Isso jamais vai chamar o público para perto de você se você se tornar uma pessoa que você não é. Tive que superar os meus medos pensando dessa forma. Foram muitos anos em que eu deixei de colocar esse canal para frente, pensando o tempo todo qual nicho que eu ia falar e tudo mais. E teve um dia que eu assisti um vídeo do canal do Eliezer, que é um youtuber muito famoso, e ele falou sobre a questão de começar, só comece. E aquele vídeo dele, eu vou ver se eu acho o vídeo e coloco aqui pelo menos a capa, e obviamente até agradecendo a ele, eu vou deixar o vídeo aqui abaixo dos comentários se você quiser ouvir. Foi um vídeo que, por incrível que pareça, de uma forma muito simples, me abriu a mente. E eu decidi tomar a coragem, começar o canal e simplesmente ignorar tudo, mas falando de algo que eu realmente gostava e de que eu me sentia à vontade. E então, como ele falou no vídeo, eu só simplesmente comecei. Um vídeo após outro, um vídeo após outro. Só vai, começa. Você vai melhorar. No começo você vai errar, no próximo vídeo você melhora. Os primeiros vídeos do meu canal, pode ver, eu estou relativamente sempre no início dos vídeos, um pouco com vergonha, sem saber muito o que falar, mas tendo noção do que eu ia falar e do que eu gosto. Então, hoje, no meu caso, eu gosto muito de sobrevivencialismo. Eu passei anos aprendendo sobrevivencialismo, então eu falo de sobrevivencialismo hoje aqui no canal. Mas eu gosto também de falar de outros temas e outros assuntos que eu considero importantes. Por isso que eu criei o Sobrevivendo à Cena. Esse é o segundo episódio do Sobrevivendo à Cena. Então, quando eu vi que eu poderia falar de algo que eu gosto, é isso. É muito mais natural. Eu me sinto muito mais à vontade para falar disso. E falar de outros temas que me chamam a atenção e que eu tenho o real interesse de passar para você que está me assistindo. O medo, ele pode simplesmente destruir os seus sonhos se você não ter a iniciativa e superar ele e dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Não se importe com o que as pessoas vão falar. No meu caso, por exemplo, veja que curioso, algumas pessoas, se assistiram vídeos anteriores, vão saber. Eu sou da área de tecnologia. Aí você se pergunta, mas por que se você tem tantos anos na área de tecnologia, não fala de tecnologia? Eu vivi minha vida toda em cima de um computador, mexendo em código. Eu não quero falar disso, eu quero falar de outras coisas também. A gente tem que ter outros hobbies. A área de tecnologia, o meu trabalho hoje, eu deixo aqui, em outro canto da minha vida. E aqui eu trago outras coisas que eu gosto. Hobbies, sobrevivencialismo, eu gosto de construir, eu gosto de campo, viagem. Meu sonho é morar no campo, poder viajar mais pelos interiores do país. Então, esse tipo de coisa, de uma forma talvez no futuro relativamente compilada, é o que eu vou trazer no canal. A parte de tecnologia é minha profissão, ok, fica lá. Já tem outros programadores que já podem trazer esse tipo de conteúdo. Então, tudo bem, eu deixo esse espaço para eles. Acho que já tem outras pessoas ensinando muito bem
tem programação no YouTube, então eu decidi falar de outra coisa que eu gosto e que eu acho bacana, que é o sobrevivencialismo, vida no campo, construção. E em alguns momentos, como eu estou fazendo aqui, justamente falar sobre também habilidades humanas, comportamentos humanos. Eu acho muito interessante. E não acho que é fácil vir aqui fazer um vídeo do YouTube. Parece até que é muito natural para mim e tudo mais. Não, a gente erra, tem edição, a gente volta, às vezes refaz e tudo mais. Só que quanto mais você faz, mais natural vai ficar. Cada vez mais você vai melhorando, você vai perder a vergonha de ficar olhando para a câmera, você vai ver onde está errando, onde você repete cada vez mais palavras, você vícios linguísticos e entre outras coisas. Vendo o seu vídeo, no começo dos primeiros vídeos, você se vendo, você vai ter vergonha. Mas depois você vai fazer, tá, ok, você vai aceitar, vai ser natural. Só faça literalmente isso. Veja algo na sua vida que você goste, por mais bobo que pareça. As pessoas hoje no mundo gostam de diversos assuntos. O assunto que talvez para você não faça sentido nenhum, para outra pessoa faz e não tem problema. Você não precisa ser, sei lá, o Casimiro com não sei quantos milhões de inscritos. Cada um tem um nicho e o seu público. Você não precisa abraçar o mundo. Fale do que você gosta e pode ter certeza que vai ter alguém que gosta daquilo que você fala. Não precisa ser todo mundo, você não vai conseguir agradar todo mundo. Quando eu entendi isso, simplesmente eu superei esse medo de, sei lá, o que é que as pessoas vão achar e tudo mais. Eu ficava com aquilo martelando na minha cabeça por muito tempo. Infelizmente, por causa desse pensamento que eu tinha, esse canal só veio literalmente sair do papel esse ano. Eu acho que eu planejo esse canal desde 2019. Eu tinha muita vontade de falar, mas também ao mesmo tempo eu não tinha um celular bom, não tinha material para poder fazer filmagem, iluminação, entre outras coisas que eu achava bacana ter no vídeo. Mas depois eu entendi que também não significa nada. Às vezes você conversando aqui tem muito mais relação com a pessoa do que o cenário que você faz. Sim, o cenário ele é importante. Em algum momento eu vou fazer um cenário talvez melhor que esse, né? No futuro eu vou ter que sair daqui, vou ter que fazer em outro lugar, porque aqui a gente vai usar para outra finalidade. Então, quando eu me desgarrei desse pensamento de ficar preocupado com o que as pessoas iam falar de mim, tudo funcionou. E vendo aquele vídeo lá do Eliezer, aquele vídeo ali que eu botei na cabeça. Quando eu vi aquele vídeo, eu digo, cara, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que literalmente criar o que eu gosto, de algo que eu tenho uma noção boa para falar, e que eu curta, e que aquilo ali vai me empolgar, e que eu vou querer correr atrás de criar conteúdo, e eu vou ter a empolgação de continuar fazendo. Então, eu gosto muito de sobrevivencialismo, dessa questão de você sobreviver a diversos cenários e situações. Hoje eu falo de sobrevivencialismo urbano, porque eu vivo na cidade. Mas em algum momento que eu for morar no campo, aí eu vou começar a me adequar ao campo e tudo isso eu vou repassar para vocês. Mas hoje eu ensino o que eu faço para sobreviver e como eu adequo a sobrevivência na cidade. E para mim é super confortável falar disso. Eu passei anos estudando com outros sobrevivencialistas do YouTube, daqui da plataforma. E agora, um pouco desse conhecimento e de outras coisas que eu venho aprimorando também, que eu aprendi com eles, mas depois eu fui atrás de outros conteúdos para aprender de outras formas. Então, coisas que eu aprendi com eles, eu aprimorei para a minha realidade. E agora eu trago isso aqui no meu canal do YouTube. Criei o Sobrevivendo a Cena, que é um canal que fala de assuntos à parte do mundo da sobrevivência, simplesmente porque eu gosto. E é isso. Você tem que gostar. Goste do conteúdo que você está criando. Se você curte falar, sei lá, de jogo de baralho, fala de baralho. Vai falar de poker, se você curte. Alguém gosta. Pode ter certeza que alguém vai gostar disso. Ah, eu gosto de, sei lá, eu gosto de dar aula de biscuit, eu gosto de ensinar, eu aprendi e pra mim é muito confortável eu falar disso, eu acho legal. Fale disso. Se você começar por esse caminho, você vai começar a perceber que o que as pessoas falam, pouco importa. Às vezes quem tá criticando você nem entende do que você tá falando. E muitas vezes o comentário ruim que aparece no canal pra você é um IA, é um sistema automático lá, enfim, só tá gerando ranking talvez de alguma forma, não sei. E aí quando você vê que você tá falando das coisas que você realmente curte, que você gosta, que você sente prazer quando fala, você vai ficar muito à vontade na frente da câmera e toda a vergonha, tudo que você acha aí que tá limitando você, você tem medo, vai sumir. Esse vídeo foi mais um simples e relativo relato de como eu fiz para superar os meus medos, também com a ajuda do vídeo do Eliezer, que mudou um pouco o meu pensamento, deu um estalo na minha cabeça e eu acordei para realidade de que eu não devo me importar com o que as outras pessoas vão falar. As críticas positivas, eu aceito, não tem problema nenhum. E o que eu vejo for negativo, ok, eu só ignoro. Simplesmente isso, só ignoro. Esse foi o segundo vídeo do Sobrevivendo a Cena e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está curtindo aqui o canal e se quer ver mais vídeos onde eu trago outros temas também parecidos com esse, entre outros que eu vou trazer, siga aqui o canal Jornada Rústica. Vai ser um prazer a gente poder conversar, debater. Eu gostaria também de
de ouvir a sua opinião nos comentários, se você também está passando pela mesma situação que eu já passei. Fale aqui, desabafe, não tem problema, é só um texto que você vai deixar e a gente pode até conversar. Então, se chegou aqui a primeira vez, o canal está no começo, um canal muito pequeno, quero que ele cresça muito, então se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, talvez outra pessoa também tenha esse mesmo sentimento hoje, está muito na vontade de começar o canal do YouTube dela, ou Instagram, ou qualquer outra plataforma, mas ela tá com medo. Não deixe o medo destruir o seu sonho. Corra atrás. Se lá na frente não fizer sentido, tudo bem, você tentou. Fica aqui então o meu abraço. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo Sobrevivendo a Série.